Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de fenômeno de transporte, aula de número 11. A referência bibliográfica aqui que nós vamos utilizar nessa aula é o livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, né, do autor Encropera, e também do Yunus Sengel, Transferência de Calor e Massa. Tá? São dois livros que a gente vai acabar utilizando aí na nossa aula. Eu estou dividindo a aula em 3 partes, tá? Na verdade, a gente vai dividir em 4 partes, tá? A última parte é um pouco diferente aqui do que a gente vai fazer ao longo dessa aula. Então, vão ficar divididos em 4 partes, ok? Então, as primeiras partes que a gente vai conversar hoje é condução, depois a segunda aula, convecção, a terceira, radiação, e a última aula vai ficar especificado aí, depois a gente vou especificar o que a gente vai fazer, tá? Bom, a gente, então, depois de sair de uma parte só de fluidos, né, que seria a mecânica de fluidos, a gente vai começar a falar agora de transmissão de calor ou transferência de calor. E ela pode acontecer de 3 formas, né? Condução, convecção e radiação. Aqui a gente tem um exemplo, uma figurinha, tá, que mostra para a gente as 3 formas de transferência de calor ocorrendo. Então, temos aqui um quarto, né, ou uma sala, tá, que ela tem uma lareira, que vocês estão vendo aqui, e o calor vai passar de um lugar, ou vai ser transferido de um lugar para outro, primeiramente por condução. Então, você tem aqui a lareira, ela aquece a superfície da base, e por meio do chão, né, que tem um certo material aí, esse calor vai ser conduzido ou transferido utilizando esse meio sólido. Então, a transferência de calor depende de um sólido para ocorrer. Já para a parte de convecção, a transferência de calor ela vai ocorrer entre uma superfície, tá, e um fluido em movimento. Então, por exemplo, aqui a janela vai deixar passar ar, e esse fluido que está em movimento, ele vai passar próximo aqui da chama, né? E as moléculas próximas da chama, elas estão com um nível de vibração muito maior. Então, essa energia que o ar próximo aqui à chama possui, vai ser transferida para as moléculas que estão chegando desse ar proveniente da janela. Então, essa energia aqui próxima vai ser transferida para as moléculas de ar, através do fenômeno chamado convecção. E por último, né, o fato da chama existir aí já faz com que ela emita um tipo de energia na forma de ondas eletromagnéticas, que a gente chama de radiação térmica. Okay? Então, ela vai aquecer os corpos ao seu redor através de radiação. Nós vamos primeiro começar avaliando aí a condução térmica, tá? Entrando especificamente nela. E vamos definir o que seria a propagação de calor por condução. Então, a propagação de calor por condução, ela nada mais é do que a transferência de energia, tá, de partículas que estão de uma forma mais energética, tá, isso para uma substância. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma superfície, pode ser uma superfície metálica, ela contém partículas aí ao longo de sua constituição estrutural, e se a gente vê aqui com um excitador, né, que no caso vai ser a chama, essa chama vai excitar as moléculas nessa região. Então, essas moléculas dessa região vão estar de modo mais agitado, né? Então, a vibração aqui vai ser maior, e essa vibração, esse estado de agitação, vai acabar passando, né, para as moléculas vizinhas, e isso vai se propagando
até chegar, por exemplo, aqui no final da barrinha, né? Então, nessa primeira parte, as partículas estão mais agitadas, aqui elas estão agitadas e na superfície, onde não tem a chama, elas estão pouco agitadas, né? Então, se a gente analisar a transferência de calor, nós podemos inserir o conceito de taxa de transferência de calor, que vai ser dado por Q ponto, tá? Q ponto. E essa taxa de transferência de calor vai depender de algumas características do que nós estamos trabalhando. Primeiro, nós vamos precisar de um meio para o calor se propagar, certo? Então, um meio. Esse meio vai ser indicado pelo tipo de material. Então, posso ter, por exemplo, aqui vidro, posso ter aço, tá? Posso ser plástico. É um tipo de material, caracteriza o meio. Esse meio, que é um meio sólido, ele vai ter uma certa geometria. Tá? Então, aqui no nosso objeto, né, a gente pode verificar que tem uma certa área, o calor está passando por uma certa área, tá? Que tem uma largura, tem uma espessura, tá? Tem uma altura. E esse calor ele só vai se propagar aqui nesse meio porque existe uma diferença de temperatura entre o meio, por exemplo, interno aqui e o meio externo, ok? E qual é a equação que nós podemos utilizar para calcular essa condução, essa taxa de condução de calor de uma superfície da parede aqui, por exemplo, para outra? Então, nós vamos indicar esse cálculo por Q de condução, que é a taxa de transferência de calor, né? É o calor que é fornecido aqui que passa ao longo do tempo aqui nessa espessura de parede. Ele é proporcional a menos essa constante aqui de proporcionalidade, que é a condutividade térmica do material, que é a medida da capacidade do material de conduzir calor. Isso vai depender do tipo de material, né? Essa taxa de transferência de calor ela é proporcional à área que o calor está sendo inserido. Então, aqui a nossa área dessa parede é A, ok? E ele é proporcional à variação de temperatura aqui. Então, tem uma temperatura inicial aqui, interna, e uma externa, dividido pela espessura do material. Então, essa é a lei de Fourier, onde a variação de temperatura é a temperatura interna, né, menos a temperatura externa. A condutividade térmica do material é dada por watt por metro dividido por Kelvin. Okay? Então, essa é a lei de Fourier da condução térmica. Nós podemos também escrever a lei de Fourier, tá, dessa forma aqui. Ó. Então, ela pode ser a fluxo de calor por condução, né, ou a taxa de calor, taxa de transferência de calor por condução. Ela também pode ser dada por quilocalorias por hora. Aqui a gente poderia colocar como unidade, né, watts por hora, tá, ou watts por segundo. Ou ela pode ser também quilocalorias por hora, ou fluxo de calor por condução, Q ponto. E ele é proporcional à área, a variação de temperatura na parede, dividido pela espessura do material. Isso aqui, a gente pode escrever esse fluxo de calor por condução na forma diferencial, né? A área aqui é dada por metro quadrado e essa variação da temperatura com a distância, né, na direção do fluxo de calor é graus Celsius por hora. Beleza? Esse valor menos aqui, ó, na equação é porque a temperatura ela inicialmente está maior e aí ela vai reduzindo conforme vai passando ao longo da parede. Então aqui você tem essa redução, esse valor menos aqui aparecendo. Ok? Bom, isso aqui, pessoal, então para a gente é o fluxo de calor por condução. Tá? Então é o Q ponto.
Mas nós podemos trabalhar, em vez de fluxo de calor por condução, a gente pode dividir isso aqui pela área e chegar num novo conceito que é fluxo térmico. Fluxo térmico a gente pode indicar por Q2', tá? Q2'. Aqui a taxa, fluxo de calor por condução a gente chama de Q ponto, ou também se pode chamar Q ponto é igual a Q condução. E o fluxo térmico é Q2 pontos. Aí, se for unidimensional, então você vai usar na direção aqui X, por exemplo. Como ele é dividido pela área, né? Então você tem o calor que é conduzido lá, dividido pela área. Então a área metro quadrado, essa é a unidade de fluxo térmico. Ok? Ok? Então aqui, ó, a gente pode utilizar Q2 pontos, né? Igual a menos Q dt dx. Temperatura inicial, né? Interna aí, por exemplo, maior. Aí a temperatura vai caindo, ela depende da distância, né? Conforme a distância vai passando, a temperatura vai caindo e chega numa temperatura T2. E esse é o fluxo térmico que passa ao longo desse comprimento. Ok? Você também pode escrever que esse fluxo térmico ele é proporcional, né? Aqui, ó, a T2, que é a temperatura menor, menos a temperatura T1. Aí, se você fizer aqui a mudança de sinal, então esses sinais vão se inverter, você acaba chegando nisso, ó. Tá? Então, o fluxo térmico de calor, ele é proporcional à temperatura maior menos a temperatura menor, dividido pela espessura L aqui. Okay? Alguns materiais, né, que possuem condutividade térmica, principalmente para metais, sólidos não metálicos, líquidos e gases. Vamos pegar um exemplo aqui, o cobre, que tem uma capacidade de condução de calor bem alta, então a condutividade térmica dele, nessa unidade aqui, ele é bem alto. Já se você pegar o ar, a condutividade térmica é bem baixa, né? Então ele tem uma característica mais isolante. A água está no meio termo, tá? Se você pegar, por exemplo, plástico, ó, já é um outro valor aqui, né? Então, assim, normalmente cobre e alumínio tem valores altos, porque são materiais que permitem condutibilidade térmica do material alta, né? Já o ar tem uma condutibilidade térmica menor. Ok? Bom, como a gente falou até agora de taxa de transferência de calor e fluxo térmico, a gente falou só numa dimensão, né? Mas a lei de Fourier, ela pode ser utilizada em outras dimensões também. Então, eu posso escrever a lei de Fourier da seguinte forma, né? Menos K, o gradiente da temperatura, onde as temperaturas estão variando em relação às coordenadas aqui retangulares, x, y e z. E se eu separar isso daqui de uma forma organizada, né? Então, dt dx pode ser um fluxo térmico só na direção de x, ou de y, ou de z. E aí, vou ficar com esse formato aqui, ó, certo? Se eu tiver mais coordenadas, eu posso colocar aqui, ó, a coordenada que eu estou trabalhando, x, y, z, w, etc., né? Quantas aparecerem aí, ok? Vamos fazer um exemplo de aplicação da taxa de transferência de calor. Então, a gente vai ter a seguinte aplicação aqui. A gente tem a parede de um forno industrial, tá, que é construída por tijolos refratários. Tem uma espessura de 0,15 metros e uma condutividade térmica, os tijolos refratários, aí a parede, né, de 1,7 watts por metro Kelvin. Ok? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Então, essa é a parede. Tá? A parede tem aí 0,15 de espessura, né? 0,15 aqui, ó. Essa é a espessura. E durante a operação, em regime estacionário, tá? Ou regime permanente, tá, pessoal? Então, ao longo do tempo, a propriedade ela permanece constante.
as temperaturas nas superfícies interna e externa são 1.400 e 1.150. Então, aqui, ó, temperatura interna na parede, 1.400. E a temperatura externa é 1.150. Ok? Está aqui o coeficiente de condutibilidade da parede. Ele pergunta, qual é a emissão de energia térmica pela parede? Tá? Se as dimensões da parede são 0,5 por 1,2 metros. Então, ó, a área da parede, né, vai ser o W aqui, ó, vezes o H, que é 0,5. E aqui você tem o fluxo de calor, a taxa de transferência de calor aqui passando pela parede. Tá? Aqui ele vai indicar para a gente que é o fluxo térmico. Ó. Então, aqui ele vai acabar dividindo a taxa de transferência de calor pela área. Tá? Vamos analisar como que isso é feito, né? Então, primeiros dados aqui, né, que a gente vê. Então, condições de regime estacionário ou regime permanente, tá? Em relação à espessura, área, condutividade térmica e temperaturas nas superfícies da parede especificadas. Então, o que a gente precisa é determinar a perda de calor pela parede, certo? Perda de calor pela parede. Algumas considerações que a gente vai fazer. Então, o regime é estacionário ou permanente. A condução vai ser unidimensional, então eu só vou aceitar aqui a condução de calor através da parede na direção X, certo? Unidimensional. E a condutividade térmica do material, o nosso casinho, ele é constante, beleza? Então, vamos escrever a equação, né? Então, o fluxo térmico ao longo dessa parede, ele é dado por K delta T sobre L, ok? O K foi dado para a gente, que é 1,7 watts por metro vezes Kelvin. A variação de temperatura aqui, ela vai ser a temperatura, no caso aqui, a maior, né, que vai ser a interna, 1.400, menos T2, que é 1.150. Então, já estão em Kelvin, tá? Então, é só fazer a diferença deles, vai dar 250. E a largura da parede é 0,15. Beleza? Então, fazendo as continhas aqui, ó, multiplicando 1,7 por 250 dividido por 0,15, dá 2.833 watts por metro ao quadrado. Repare que aqui a gente não precisou utilizar a área, né? Porque aqui eu já achei o fluxo térmico. Tá? Esse já é o fluxo térmico. Quando eu não coloco a área aqui, ó, a área não aparece, já aparece o fluxo térmico. Tá? Então, aqui já é dividido por metro quadrado. Outra coisa, a gente já utilizou a diferença de temperatura aqui direto. Tá? Se eu tivesse feito... eu já peguei o valor maior, né, 1.400, e subtraí de 1.150. Então, isso aqui já me deu direto a diferença. Não precisei colocar um valor menos aqui, né? Bom, então, a gente primeiro calculou aqui o fluxo térmico de calor. Certo? Então, isso aqui é dividido pela área. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, para calcular a perda de calor, né, que para a gente seria eu posso nomear isso como QX, tá? Ou se eu quiser colocar Q de condução, eu dou o nome que eu quiser aqui, tá, pessoal? Isso aqui, Q de condução, ou QX ponto, que é a taxa de transferência. Aqui ele me indicou como QX. Então, quando a gente indica aqui 2 pontos, é fluxo térmico. Então, é um fluxo de calor, a quantidade de calor que passa pela parede dividido pela área. Quando eu tirar os 2 pontos, a gente transforma isso na taxa de transferência de calor. Beleza? Que para a gente vai ser o QX. Então, o fluxo térmico, se eu multiplico, como eu sei que ele é dividido por metro quadrado, então se eu multiplicar aqui pela área da parede, eu tenho a perda de calor através da parede já. Então, a área da parede, ela é W, que é 1,2, vezes H, que é 0,5. Beleza? Então, está aqui os dois, ó.
multiplico isso pelo fluxo térmico, que é 2.833, isso vai dar aproximadamente 1.700 watts. Então, você vê, ó, o fluxo térmico era dividido por metro quadrado, multipliquei por metro quadrado, que é a área da parede, os metros quadrados vão se cancelar. E aí vai sobrar só quem? A energia, que é em watts, ok? Que é a quantidade de calor que passa através da parede. Então, 1.700 watts é a quantidade de perda de calor, que é, no caso aí, perdida, né, durante o procedimento aí da transferência de calor na parede. Beleza? Então tá, pessoal, essa primeira parte aqui do vídeo a gente vai parar, tá? A gente viu então a primeira parte, o calor de condução, tá? Fizemos um exemplo aí, tá? Então a gente viu a lei de Fourier e a propagação do calor por condução. E vamos para a próxima parte depois, parte 2, que é a parte de convecção do calor. Até logo, pessoal.